Começando mais um Give Talks, nosso 25º programa, se eu não me engano. Dessa vez não do meu lado, mas na minha frente, o Laerte Leles. Antes de passar para ele, eu já vou explicar um pouquinho do que está acontecendo. A gente está fazendo algumas edições, um especialzinho com as pessoas que são responsáveis pelo Give Talks acontecer, né? Para conversar um pouco, falar um pouquinho sobre a vida também, a história de vida e sobre as conquistas dela, no caso. Começando hoje pelo capitão do barco aí, o Laerte Leles, então vamos falar dele. Ele que hoje está com 3 empresas aqui na cidade, que uma delas é a Hello Mark, junto com o João Fornaziero. Outra delas é a Octa Soluções, que é o João, o Laerte e o Diego Seco. E aí entra a produtora Jaguari, que é comigo e com os dois aí também, que são as responsáveis aí para fazer acontecer o podcast. Hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre o Laerte. Seja muito bem-vindo, Laerte. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. É isso aí. É um pouco... Quem tá desse lado senta aqui é diferente. O negócio desconfortável. Fica mais nervoso, mas vamos tentar aqui. Vamos lá. Nós vamos conversar de tudo, falar um pouquinho da vida dele e o que ele fez, né, para chegar hoje nessas conquistas mesmo, como a gente deve colocar, de fato. Bom, Laerte, antes de falar da Hello Mark, por conhecer você, eu sei que você já fez algumas coisas anteriormente. Teve uma empresa também que acabou que não deu certo. Você vai contar um pouquinho aqui pra gente. Eu queria que você, então, contextualizasse aí até a gente chegar na Hello Mark. Depois eu queria falar de uma história que você contou pra gente na quarta-feira, que ele vai ter que trazer aqui também, que aí volta até um pouco, né? Se você quiser até começar por ela, quando você tinha 15 anos, que foi, acho que também se une, né? Quando você conheceu a Isa aí também, que eu acredito não, que eu vejo que é uma pessoa muito importante pra você. Então vamos falar de tudo isso aí. Como que era antes da Hello Mark? Tá. Nossa, difícil pra onde vai começar aqui. Vamos começar... Bom, falando de negócio, então. Primeiro emprego... Na verdade, assim, eu... Falar um pouquinho de escola, que eu acho que eu até trago esse exemplo pro pessoal aqui. Quando era criança, eu não fui aquele bom aluno, assim, né? O João tá aqui que a gente estudou desde criança e não era aquele cara exemplar de classe. Mas por quê? Eu era um pouco... não conseguia, assim, entrar na minha cabeça esse negócio de decorar, sabe? Eu até falo pro pessoal, nossa, eu tenho uma dificuldade pra decorar nome. Eu acho que é uma coisa... Meio que o porquê das coisas. E aí eu ficava nisso, assim, poxa, deixa eu entender... Por que é isso? Às vezes o professor fala, você tem que decorar aqui física, aquela fórmula lá, força igual a massa versus aceleração. Eu não tenho ideia. Enfim. Mas tá, por que é essa fórmula? Uhum. Então, acho que eu sempre tive essa curiosidade de querer entender os processos, as coisas, e eu acho que isso até ajudou um pouquinho no decorrer da minha carreira. E eu não falo assim, eu tive alguns inícios de carreira, eu falo assim, entre aspas, porque uma das experiências que eu tive lá atrás, vamos falar assim, até de pequeno, todo ano eu passava as férias na casa da minha avó. E lá em Votuporanga, né? E aí uma vez, minha avó tinha uns coqueiros no fundo lá da casa dela. E eu acho que ali foi uma das primeiras vezes que eu empreendi, assim, na minha vida. Aí eu vi aquele monte de coco que a gente tomava, adorava, naquele coco verde, né? Com água geladinha. Aí eu falei, por que não, né? Vender esses cocos? Aí eu pegava, nem sei que idade que eu tinha, era muito pequena, devia ter, sei lá, 12 anos, talvez, por aí. Eu pegava, não sabia, pô, como é que eu vou levar isso aqui? É meu irmão, né? A gente pegava, eu lembro que a gente pegou, acho que um saco, aqueles de rafa, assim, alguma coisa assim, jogou os cocos em cima, assim, e fomos arrastando pra rua e batendo na porta, quer comprar um coco? Enfim. Não vendi nada aquela vez lá, foi só... Acho que os caras olhavam pra gente e falavam, o que essas crianças tá fazendo? Eu lembro que os caras meio que rindo na minha cara, e beleza, voltamos, não vendemos nada e tal. E um segundo momento que eu empreendi, vamos falar assim, de empreender, né? Foi quando eu tava fazendo cursinho no Ângulo. Eu tinha, acho que 17 por aí. E a gente tava lendo naquela discussão, e aí, que não vamos fazer nossa vida, né? Aquela galera do fundo ali. Eu lembro que um dos caras era o Nikito. Não sei se você conhece o Nikito da CE lá. É o que cuida lá, responsável. Eu falei, então não sei, então vamos... E na época tinha era... Como é que fala? Tá aquelas coisas de baladinha e tal. Eu falei assim, a gente montar um site pra poder, né, tirar foto e entrar mas o propósito de entrar nas baladas de graça, né? Essa era a ideia, né? Tinha um fundo, né? Na época o CV Tudo tava em alta, né? No auge do CV Tudo. Sim.
E a gente montou na época, chamava Zoom 7. Aí montamos lá, e meu pai, numa máquina, meu pai tinha da Sony, uma Mavic, que era até de disquete. Não se punha disquete, não. Ia com a máquina lá no negócio, tirava foto e não pagava a entrada. Uhum. Enfim, então, desse começo assim, depois disso aí, vamos falar assim, de emprego, trabalhei temporariamente na Pernambuco de São João, no final de ano. E depois disso, eu parti para vamos falar assim, nesse meio tempo eu conheci a Isa. Uhum. Não sei se você quer que eu fale a história da Isa agora. Eu quero, pô, a história da Isa é boa demais. Nossa, Fala, é uma história... O cara queria casar desde muito cedo. Eu sei lá, acho que eu sou um pouco meio fora da curva desde moleque, sei lá. Enquanto todo mundo queria aproveitar a vida, eu queria encontrar a mulher da minha vida muito cedo. E eu estava no Objetivo na época, né? No colegial, eu passei lá. E eu falei assim, ficar perguntando pra Deus, nossa, Deus, eu queria conhecer a mulher da minha vida, me mostra, né? Já tive algumas namoradinhas, aquelas coisas de adolescente frustrado, né? E aí eu falei assim... E um dia eu tava indo, meu pai me levava pra escola, a gente mora aqui no Mantiqueira, né? E passava na avenida assim, um dia deu um start assim, que eu vi uma menina assim andando com uma pastinha rosa. Uhum. E vindo assim, tal, na avenida, cabeça baixa. E, nossa, essa aqui é a mulher da sua vida. Tipo, eu acho que eu tinha 14 anos, só que idade que era isso aí. Já sabia ali, já. Aí eu cheguei na escola, tinha umas amigas, amigos ali, umas meninas que eram próximas. Falei, gente, encontrei a mulher da minha vida. Cheguei contando pra elas. Falei, sério, né? Como é que ela é? Eu falei, então... Acho que às vezes a pessoa que esse cara é louco, né? Chegar lá e ver a menina na rua, falei, né? É ela. E eu acho que eu cheguei até a escrever cartinha. Eu sou aquele meio cara romântico. Sim. Enfim. Uma velha guarda, né? Da velha guarda. Aí, enfim, ficou nisso e tal. Aí depois de um tempo eu descobri que ela trabalhava de frente à casa do meu pai. Eu falei, putz, tá aqui esse prejinho pra quem não conhece, pra morar ali em frente. Uhum. E aí eu via ela lá, só que eu muito tímido, né? Ficava na minha, às vezes eu subia no muro, espiava ela assim, né? Meu irmão na época até falou assim, você viu aquela menina bonita que tá ali em frente? Fica quieto, moleque. Mal ele sabia que eu tava de olho nela faz tempo. Que já era a mulher da tua vida. E aí, beleza e tal. E assim por diante. Aí nisso que acontece? A gente... nesse período, meu irmão, o Lucas, né, chamava, ele acabou sofrendo naquela época um acidente de moto, né? E, tipo, uma história que ficou até conhecida aqui na cidade e tal. E aí eu fiquei, tipo, bastante triste na época. Na época, o que acontece? Eu participava de um grupo de jovens que, tipo, se reunia pra estudar a Bíblia e tal, que a gente, né, assim. E aí eu parei de ir nesse grupo aí, porque eu fiquei bem chateadão, meu irmão ia comigo, eu falei, não tem, tipo... Normal, né? Não tem clima pra ficar indo lá. E toda vez meu pai ia, né, que meu pai era um grupo, tinha dos adultos, tinha dos adolescentes que eu ficava. E aí ele falou, vamos lá. Eu falei, não quero não. Então toda semana, depois desse fato, eu não ficava em casa, não ia e tal. Aí não sei quanto tempo passou, não lembro ao certo, mas passou, acho que uns 2 meses, mais ou menos. Aí o pai um dia chamou e falou, vamos lá. Eu falei, tá bom, eu vou, resolvi ir. Aí, beleza, me arrumei e tal, não sei o que lá e tal. Aí, indo pra lá, eu falei assim, vamos passar na casa de uma família, pegar uma família que eu convidei e vai participar hoje. Eu falei, beleza, né? Cara, aí quando eu para na casa, é a casa da bendita. Que eu falei assim, pô, não é possível. Eu falei, não é possível. Aí nisso ela participou lá desse grupo e tal. E a gente se conheceu ali. E eu até chamei, falei assim, nos detalhes, falou, vamos tomar um sorvete, isso aqui. Ela falou, pago pra você. Nem tinha dinheiro, nem trabalhar para dia do pai. Falou, empresta dinheiro pra pagar um sorvete e tal. E aí a gente conheceu dali, a gente começou uma amizade, né? E depois a gente começou a namorar depois de um tempo. Então a história assim, dela nessa parte aí, depois disso daí a gente ficou 1 ano junto. Aí depois de 1 ano, a gente não deu acabou dando uma briguinha lá. Sim. E era o amor da minha vida. E eu falei assim, putz, eu vou ficar aqui em São João agora pra sofrer com a mulher da minha vida que agora, né, meteu o pé na minha bunda. Eu falei assim, não é possível, o que eu vou fazer, né? E isso eu tava, foi na época de cursinho e tal, que eu tava fazendo, ela
ela fazia faculdade de administração na FAI. E aí eu falei assim, cara, vou procurar uma coisa pra fazer, velho. Aí eu falei assim, vou procurar um curso aí, né? Fui lá e fui atrás de teologia, buscar um curso de teologia, vou seguir essa carreira religiosa aí e tal. Procurei um curso e aí eu fui atrás desse curso. Na época era um curso que chamava... Eu peguei a migração, chamava Centro Ministerial Diante do Trono. Pra quem não conhece, tem aquele, tipo, André Valadão, aquela galera lá. Foi um curso de teologia que o André ele trouxe dos Estados Unidos, do Rema, que ele quis trazer pro Brasil e virou primeiro a CTMDT, depois virou Carisma. Eu fiz um ano de CTMDT e o outro ano eu fiz Carisma. E aí, beleza, eu peguei e falei, decidida, eu vou pra lá, era em Belo Horizonte, o que acontece isso aí, falei, eu vou ficar lá e siga a minha vida de lá, seja que Deus quiser. Aí, belezinha, às vezes eu encontrava com a Isa e tal, aí, você tem uma ideia, que ela nem tinha carta, né? Eu fiz 18, foi na época de 17. Aí eu peguei, tirei a carta e tal, aí um dia falou assim, viu, eu queria falar com você. Eu falei... Tá bom. Era um dia antes de eu sair de viagem pra Belo Horizonte, né? Tá Tudo bom. que você precisava. Aí eu falei assim, então tá, né? Vamos conversar. E na época eu tava com o carro, peguei ela, assim, fomos pra um lugar tranquilo e tal. E aí ela, não, quero voltar com você, porque eu não sei o que. Ela falou, pô... Recaiu. Porque já tá tudo certo, mas eu vou pegar o ônibus pra ir embora. Mudando a minha vida. Você vai falar isso agora? Beleza, mas, enfim, voltamos. E, cara, era difícil, porque a gente vinha eu fazia o curso lá. Putz, na época, você tem uma ideia, era... Que ano que foi isso? Acho que foi 2006, acho que eu nem lembro que ano que é isso aí. 2005. E o cartão era orelhão falar com ela, cara. Orelhão, coisa pra você ver. Coisa bem... Pra você ver. Se tu velho... Eu pegava e no correio, comprava o cartão, que era interurbano, Belo Horizonte pra cá. Eu lembro que pagava, não era barato, meu, já tinha uma grana curta, e meu pai... criança, ele já era caro, imagina... E meu pai, tipo assim, ajudava, me cuidava lá assim e tal. E era um dinheiro contado, então às vezes eu deixava de comer, cara, pra comprar um cartão, né? Na época, nossa, época eu era magrinha, viu? Quem viu minha foto, cara, eu deixei de comer bastante pra fazer muita coisa. Pra comprar livro e pra ligar pra ela. Aí com cartãozinho, nossa, aí quando brigava, né, no telefone, acabava o crédito, meu Deus. Fazer um puto esforço e cartinha, pra brigar, cara, ainda. E cartinha, então assim, eles iam dar uma carta na praia. Tem até um caderno junto que a gente escrevia num caderno. Eu vinha, escrevia, ficava o caderno, devolvia. Legal. Tem guardado esse caderno. Legal. Esses dias falou assim, vamos voltar a escrever isso, a gente teve bem legal mesmo, na real. Então nisso eu me formei lá, eu acho que foi final de 2006, se eu não me engano. E aí eu quis meio que ir nessa carreira, né, de, tipo, dessa área. Mais voltada pra religião e tal. Aí eu tinha alguns convites, eu tinha convite pro Rio de Janeiro, que eu fui conhecer, até assim, eu conheci, por exemplo, favela, né, tem favela no Rio, tem uma comunidade que chama lá, tem um bairro chamado Campo Grande, que chama Favela do Barbante, a gente ajudava uma comunidade lá. Tinha um convite pra BH e tinha um convite pra Mogi Guaçu. Aí eu gostava, um cara que me convidou pro Rio, um grande amigo meu, Rafael, que tem uma história bem legal. Imagina, chegou lá pra fazer o curso e você era obrigado a usar terno. Gravata social. Você não precisava do terno, mas gravata. Sim, cara. tinha que estar trajado. Todo dia, trajado. Aí o cara chega lá com uma camisa florida, só tinha roupa, tipo, o cara chega do Rio, não tinha nada. Aí ele teve que pegar emprestado. Eu lembro que eu tinha 2 pares de sapato, um marrom e um preto. Aí eu falei, empresta, um dia eu ia com o preto, ele ia com o marrom. Eu inverti. E nisso a gente acabou criando uma amizade. Então ele falou, e eu gostava muito dele. Só que eu falei, cara, pensando na Isa, eu falei assim, não vou pro Rio porque, nossa, é muito perigoso. Eu vi situações lá de tiroteio. Eu fiquei um pouco, assim, com medo. Sim. Então, assim, uma das vezes que eu fui lá, a gente foi assaltar, levaram o carro, o cara, a mão armada. Nossa. Eu vi uma vez um cara morrendo que levou um tiro. Foda você vivenciar isso. E é porque eu entrei na comunidade, né? Fui vivenciar de fato que o pessoal vivia, né? Sim. A gente fica tipo Barra de Tijuca, não vê, mas entrar mesmo ali, ver toda aquela situação. Então, aí eu resolvi ir pra Mogi Guaçu, que tava mais perto de casa também, da minha família. E eu tive um convite lá.
E lá eu fiquei por 2 anos. Foram uns bons ali de aprendizado, tudo. Só que nisso eu acabei me decepcionando um pouquinho nesse período aí. Eu não vou detalhar muito o que aconteceu, até porque não vem ao caso, mas... E aí eu peguei e falei assim, cara, despertou em mim e falei, não, eu preciso cuidar da minha família. Na época o Pedrinho, já tinha nascido, né? Porque o Pedrinho nasceu, a gente casou em 2007, janeiro de 2007. O Pedrinho nasceu em janeiro de 2018. Então... foi tudo muito rápido ali, né? Sim. E aí, então, depois de 2 anos mais ou menos, eu resolvi ir trabalhar. Buscar, tipo assim, trabalhar no mercado. Eu falei, não, quero cuidar da minha família, filho, eu quero trazer uma qualidade de vida melhor pra ele e tal. Falei pra Isa, Isa, a Isa na época tava com dificuldade de arrumar emprego ali, também com criança pequena. Sim. Lá em Mogi Guaçu, eu falei assim, ela tem família de Jundiaí, falou, vai pra Jundiaí. E aí você procura algum emprego lá, fica na casa da sua tia, lá que tem a tia dela lá. Ele falou, e aí, a hora que você conseguir, você me avisa que eu saio daqui, porque eu tava era um trabalho voluntário, mas tinha cara, eu ganhava tipo R$450 por normal, mês. Precisa, na época. Né? Só pra cobrir custo mesmo. Né? Meu pai me ajudava com o aluguel. A gente dependia das pessoas poderem sobreviver. E aí, consegui um emprego, foi no Anchieta, até que a tia dela trabalhava lá, na faculdade Anchieta. E aí eu fui pra lá. Comecei a procurar emprego, a gente morava até de favor na casa, no apartamento. Tipo, sou muito grato à família da tia da Isa, a família dela que ajudou a gente. Poxa, era um apartamento de 2 quartos. A gente ficava, eu a Isa, o Pedrinho num quarto e o tio e a tia dela no outro. Enfim, mas era temporário. Essa temporada a gente conseguiu emprego e poder alugar um lugar pra gente morar. E aí, nisso eu consegui... Eu lembro que até... Foi muito rápido. Eu trabalhei acho que foi na Riachuelo, cara. Foi muito rápido, assim. Nisso eu tive um emprego lá em Várzea do lado, numa loja de material elétrico. Esse daí foi onde começa a minha... Ali, um pouquinho... Trajetória mesmo. Sim. E aí eu pagava um pouco melhor. Eu cheguei lá pra fazer entrevista. O Rafa, que, cara, putz, até... Esse final de semana aqui, até... Sim, ele acabou falecendo, um menino novo, da minha idade mais ou menos. E por causa de um problema de intestino, teve uma complicação. Eu sempre falo dele. E já levei muitas pessoas, levei já até o Beto lá pra conhecer. Falei, aqui foi onde eu realmente comecei minha carreira. E aí fiz entrevista com o Rafa. E ele falou assim, o que você entende de material elétrico? Cara, não entendo nada, mas eu tô aqui pra aprender, eu preciso trabalhar, eu preciso de oportunidade. Ele falou, cara, você vai demorar muito, ele na época falou assim, são 3.000 itens que tem aqui. Você vai demorar tipo 6 meses pra você aprender. Eu falei, não, cara, não tem problema, mas eu vou me dedicar e vou pra cima nessa questão aí, quero aprender, Ele me deu oportunidade. Sim. Aí eu lembro que ele pegou, fiquei ali trabalhando uns 3 meses aprendendo. 3 meses eu tava bem, sim, já tava craque, assim, lógico, não era um especialista de material elétrico, mas já me virava ali, né? Aí depois de 3 meses aconteceu algum problema na empresa. Uma família pra você ver, isso são os empreendedores brasileiros. O Rafa, filha do Toninho é eletricista, que foi lá, montou uma loja de material elétrico. Uma família simples, mas muito esforçada, dedicada. E aconteceu algum problema ali de descompasso ali financeiro que eles tiveram que mandar um monte de gente embora. E eu lembro que eles mandaram caixa embora, mandaram faxineira, mandou gente de estoque. Eu não lembro quantas pessoas tinham na época. E aí sobrou só eu e o outro balconista. O outro balconista chamava de Guina. E aí eu peguei e falou, cara, se ele mandar a gente embora, vai fechar a empresa, porque os caras que vendem aqui na frente, né? Aí eu peguei, eu lembro que o Rafa chegou no Guina e falou assim, o Guina é mais velho de casa, né? Falou, Guina, a gente tá passando uma situação difícil e tal. Você consegue dar uma mão no caixa pra gente? Aí aí eu falo muito com a galera aqui internamente, falo sobre isso, que a maioria das pessoas pensam dessa forma. Eu falei, Rafa, não vou não, porque é muita responsabilidade lá com o dinheiro, vou ter que ficar até mais tarde fechando caixa, é uma função que eu que eu tenho que fazer, e não que eu não posso ajudar. E aí, não satisfeito, eu lembro que o Rafa virou as costas, saiu triste, e ele pegou o Guina e falou pra mim, se ele te chamar, cara, larga a mão de ser tonto, cara, não vai aceitar isso não, eles têm que se virar, falou, responsabilidade. Aí eu falei, tá bom.
Aí eu peguei, eu lembro que eu virei as costas e falei assim, Rafa, chamei ele, você precisa de ajuda pro caixa? Deixa que eu te ajudo. Então assim, eu já fui ali querendo, porque assim, cara, ele tá precisando de ajuda, eu não vou fazer só o básico. Eu quero crescer, eu quero fazer as coisas desenvolver. E eu lembro que o Guina falou assim, cara, uma vez balconista em balconista, eu falei assim, ó, aqui pra você, Guina. Nada contra tu começar. Pelo amor de Deus. Mas eu não quero permanecer no mesmo lugar, eu quero estar sempre evoluindo. E eu lembro que eu falei assim, não, uma vez balconista, eu falei assim, cara, não quero. E aí ali foi uma história bem legal, que foi... Eu conto muito, pessoal, aqui internamente também. Comecei a trabalhar de caixa. Aí eu lembro que... Eu não sei, tô falando muito, né? Você quer me perguntar? Não, eu tô... Pode seguir? Pô, vai, pelo amor de Deus, tá bom. Então tá bom. Eu comecei a trabalhar de caixa e balconista, né? Então você falou, pô, cara, você chuta a bola, cabeceia, vai pro gol, sei que lá. Ou seja, multicanal. Aí eu tava fazendo venda, eu vi um cara receber... Só um minutinho que eu vou ler receber do cara, já volto. Eu pagava, recebia e tal. E foi desenvolvendo ali. A empresa estava numa situação em crise, não conseguia contratar mais ninguém. E eu lembro que uma coisa, eu fui até um responsável ali para poder atirar a empresa. Na verdade, uma ação que eu tive ali dentro proporcionou um aumento de 3 vezes do faturamento da empresa, pra você ter uma ideia. Mas aí eu vou contar como é que aconteceu. Aí eu lembro que tinha no caixa tinha um cara que ia toda semana ele gastava um tanto lá, 300, 400 reais. E aí passava o cartão, eu via lá o cartão empresário. Pô, esse cara é empresário, tem algum negócio, pegava material e tal. A gente conversava assim, mas não detalhava muito o que ele fazia, não sabia o que ele fazia. Aí um dia eu lembro que ele passou o cartão dele e o cartão dele não passou. Aí ele pegou, putz, cara, nossa, não, vou deixar as coisas aí. Ele falou, não, eu tive iniciativa até, me arrisquei, na verdade. Eu falei, ó, fica tranquilo, eu te vejo toda semana aqui, eu vou fazer uma notinha pra você, o padrão não é esse. O padrão é fazer um cadastro, pra empresa olhar, fazer análise de crédito. Você se arriscou também, né, fazendo isso. Mas eu sei que você tá toda semana, eu tô vendo, então fica tranquilo que eu vou fazer aqui, eu vou anotar aqui, aí quando amanhã você vem e acerta. Eu falei, beleza. Fiz a notinha, chegou no final do dia, fechar o caixa, ele... O que é isso aqui, Lerd? Puta, ele já comeu meu topo. Foda-se. Aí pra evitar a discussão, eu falei, seguinte, se ele não pagar, eu pago. Pronto. Tipo, cara, era tipo 50% do meu salário, tipo assim, mas eu falei assim, cara, eu tinha confiança que ele iria voltar, porque eu tava vendo, ele não ia pisar na bola. No outro dia ele foi lá, voltou e pagou. E nisso a gente começou a criar um vínculo, né? Esse cara aí, eu não lembro o nome dele agora, certo, eu não vou lembrar o nome dele. Mas a gente começou a falar e eu lembro que ele ficava reclamando. Pô, eu fui descobrir que na época, lá em Várzea Paulista, não tinha internet cabeada. Existia 2 provedores só de internet via rádio. Que ele era um dono de um provedor, tinha um outro provedor. E aí ele falando, pô, nossa, e pra internet via rádio, como que funciona quando você contrata? Você compra um kit com antena, com não sei o quê, blá, blá. Eu nem sei como é que é. É um kit. Então o cara pra instalar, porque em vez de ser via cabo, tem uma antena que o sinal manda pra outra antena e aí você chega a internet pra você. Só que você tem que comprar esse kit pra você poder instalar na sua casa. Aí ele falou assim, cara, eu já passei o telefone direto do fornecedor que eu compro. Só que em outra cidade, o povo aqui do interior, eles querem pegar na mão. Aí ele falou assim, opa, oportunidade de negócio. Eu falei assim, viu, e se a gente fizer uma parceria? Ó, pra você ver, eu já tô na frente de novo, iniciativa, nem falei com o Rafael. Sim. Eu falei, ó, se a gente vender o kit aqui, você me passa esse fornecedor, eu coloco uma margem de lucro lógica em cima. E aí, a loja fica na principal avenida de Várzea Paulista. A gente coloca um banner aqui divulgando aqui a tua internet aqui na frente, falando. Aí você manda o cliente aqui pra mim comprar o kit. Pô, cara, você vai resolver meu problema. Nossa, é isso que eu precisava, isso aqui lá. Porque é uma dor de cabeça pra mim, tem que ficar indo lá, vendo, mostrando o kit. Nossa, mas já mostrava realmente, tipo, desde cedo, tipo, o caminho que você ia trilhar, sabe? Tipo, muito foda, eu tinha nessa época, porque eu casei com 20 anos. Acho que eu tinha uns 22 ali. 22 anos. Nossa, novo pra caramba. Tá, mas aí ele... Aí beleza, fechamos a parceria. Cara, com essa parceria a empresa triplicou o faturamento. Foda. Triplicou o faturamento. E aí, lógico, eu já não ficava mais no caixa. Eu lembro que fui crescendo, fui pra estoque, aprendendo. Fiz um job rotation, que é hoje, né? O pessoal fala rodar ali, né? Mas na verdade eu passei ali porque eu queria aprender, conhecer.
E eu falava assim, viu, eu tava querendo fazer uma faculdade, eu falei, poxa, eu cheguei a fazer sistema de informação, e aí não gostei, depois eu pude fazer marketing. Eu falei, pô, eu quero seguir a carreira de marketing, de publicidade. E eu lembro, Rafa, ó, eu ajudei até a fazer a fachada da empresa, na época eu fui lá, mandei imprimir, fui com o Rafa, esticamos a lona, subimos a fachada, a gente fazia, pra empresa economizar, a gente ia lá e fazia. Cara, me dá uma segurada então, vamos para o primeiro questionamento aqui ao longo da história. Você falou duas coisas que eu achei muito interessante, que eu vejo muito em você, vejo realmente na prática, não só de falar, que é essa parte de fazer tudo, realmente você tenta passar pro pessoal o quanto é isso importante, eu queria que você tentasse também traduzir isso, e o quanto é importante a gente fazer a mais do que as nossas obrigações. Por exemplo, eu tenho que fazer isso e isso, mas assim, o quanto vale a pena, no seu caso a história mostrou, mas assim, quanto vale a pena a gente se arriscar, a gente tentar, sabe, por mais que desgaste às vezes, que canse. Então as duas perguntas são, o quanto vale a pena fazer a mais, por mais que isso canse, e o quanto é importante a gente saber de tudo do que é relacionado ao lugar que você tá, principalmente. Não precisa ser a empresa própria da pessoa, né? Sim. Como você disse, aonde você tá já é importante. Queria que você comentasse um pouquinho antes da gente entrar nessa sobre parte. Querer fazer a mais, assim, ó, eu acho que assim, eu tive uma criação, assim, meu pai mesmo, quem conhece, eu até falo pra ele, quem não conhece, meu pai é o Oldrado, que mexe com todo e tal. E meu pai vem de uma família do o pai dele, que tinha um comércio de secos e molhados, que criou 7 filhos, e é uma família, assim, que muito trabalhadora, sabe? Que não mede esforço. Até que meu avô, tipo, do nada também, pegou uma empresa que tava, uma venda de secos e molhados, que tava falindo, e dali ele criou 7 filhos e deixou um patrimônio... sei lá, não sei precisar assim, mas é coisa de 3 milhões para cada filho. Tipo, então assim, não é uma grande... absurdo, lógico, mas ele fez isso ali na simplicidade de uma venda de secos e molhados, cara. E meu pai, ele pegou essa vibe. Então assim, até falo pra ele, pai, eu vejo ele às vezes, quem conhece, vê ele pendurado. Meu pai tem, sei lá, quase 60 anos, nem sei a idade nem direito, né? Mas ele nem vê o Oldrado do chão. Ele tá pendurado ali, cai, machuca, não sei o que, anda mancando e vai, tipo, as pessoas, quero fazer um orçamento, é sábado, domingo, e ele não tem parada. Eu até falei, velho, você precisa de velho, você precisa, né, agora que você tá começando, começar a se organizar pra você não trabalhar mais com menos esforço físico e tal. Então acho que eu peguei um pouco essa cultura dele, e aí eu nunca tive preguiça e medo de fazer as coisas, então... E ainda mais com a motivação de uma criança pequena, que é o Pedrinho, que veio ali. Então eu falei, puxa, quando você é pai, eu acho que é uma coisa que muda muito a vida das pessoas. Eu lembro, até uma coisa que eu sempre falo, eu lembro do Pedrinho quando ele nasceu, né? Aí a mulher tem aquele negócio na barriga lá, que já sente a criança, põe a mão na barriga, e a gente, homem não... Sim. Cara, eu assim, põe a mão ali, é legal, sentia, mas não era aquela mesma emoção da mulher. Só que eu lembro até hoje, o Pedrinho nasceu pelo SUS até, e até na época tinha mudado a legislação, que assim, como que funcionava? Antes, a criança ficava num berçário, e depois eu peguei bem na época, eu não lembro, quando ele nasceu em 2008, né, que tinha mudado a legislação que a criança tinha que ficar com o pai o tempo inteiro. Aí eu lembro, quando ele acabou de sair da cirurgia, ela fez cesárea, fez a cirurgia, eu tenho até uma foto, eu peguei ele na mão, cara... Mudou completamente a minha vida. Eu falei assim, a hora que eu peguei, até emocionado um pouco de falar, eu falei, pô, eu dou minha vida por essa criança aqui. Então, é que parece instantâneo, assim, pá! Então, acho que essa questão de ter ele ali, então eu queria fazer tudo pra poder, sabe, trazer um conforto pra ele e tal. É difícil gravar. Eu tô com vontade, imagina você... Ai, Jesus. Isso. Não, mas pra quem... Até aproveitando, pra quem não... A gente tá falando um pouquinho, não conhece o Laerte pessoalmente, dá pra ver o carinho. Eu vou chorar também, filha da mãe. O carinho que ele tem com o Pedrinho. E não é só o Pedrinho, né? A gente vai falar aí que a turma é grande lá, então... Realmente, é só, tipo, falando de quem veio de fora, assim, sabe? De alguém que admira muito o que você fez aí ao longo da sua vida. Eu sei que não foi fácil, assim, criar um filho não é fácil. E da maneira que você fez é realmente muito digno, assim. Mas enfim, vamos lá, retomando. Veio o Pedrinho.
E aí, então, respondendo a pergunta, então, eu sempre tive isso. E, cara, eu fazia, se fosse hoje em dia, por exemplo, eu lembro que tinha as máquinas lá, eu passava às vezes madrugada varando com ele, com o Rafa, formatando o computador. E falou, vamos formatar, não, precisa formatar porque a máquina fica tudo lento, vamos. Led, vamos fazer que nem a fachada. Fomos lá, montamos e tal. Precisa fazer tal coisa, fazer não sei o quê. Então, eu não tinha, eu era aquele cara assim, ó, Led, precisa fazer tal coisa, ok, vamos lá. E nisso, o que eu obtive de resultado? Eu primeiro que eu já não virei, eu já saí de balconista, que é aquela história do Guinness, uma vez balconista, e lá, dentro da própria empresa ali, eu fui desenvolvendo. Então, eu cheguei ao ponto de fazer compras, ele tinha responsabilidade de comprar, ele confiava em mim. Então, por exemplo, eu lembro que eu aumentei, né, ajudei a aumentar o leque de produtos que tinha lá, ele tinha uma variedade de produtos, fui aprendendo. Uhum. Eu lembro até para negociar, a gente tem clientes no segmento de fio, então na hora de comprar já ficava olhando a cotação de cobre, falava, porque o cara, não, porque aumentou, mas cara, acabei de ver aqui, ó, teve, como assim? Então, eu fui me desenvolvendo e crescendo nesse sentido. Então, ali foi uma escola, nossa, muito grande ali, aprendi pra caramba, sou muito grato ali ao Toninho e ao Rafa por me dar essa oportunidade, eu comecei ali. Tanto é que assim, o Rafa, ele, putz, com o Rafa, nossa, aconteceu essa tragédia aí, mas ele sempre fala de mim lá. E ele até precisa ele pegava assim, e o Guina, no caso ele falava ali, né, ele tá como balconista, porque ele acredita nisso, então ele vive até hoje como nada contra, mas eu lembro assim que ele ficava me falando, pô, puxa saco, não sei o que lá, puxa saco, tal. E aí o que eu falo? Eu falo, meu, você puxar saco é você fazer, além de você buscar fazer as coisas. Não, isso não é você puxar saco. Porque o maior beneficiado é você que tá ali, você tá mostrando seu trabalho, tá se desempenhando e você vai poder crescer e vai sendo, as pessoas vão reconhecer isso, né? Mas era coisa de zoação. Até que eu levei o Beto lá, que eu levei lá, falei assim, como é que o Guina falava mesmo do Lert? Onde o Rafa peidava, o Lert cheirava. E era esse tipo de gozação. Sim. Mas, cara, e aí? Qual que é o resultado de tudo isso, cara? Então, assim, ele tá lá com um bom disso, eu tô aqui, né, crescendo, buscando e não me satisfazendo, sempre buscando. Lógico, sempre grato, mas sempre buscando gato a mais. Também. Não, gato não. E a outra pergunta que você falou foi sobre... de estar em todas... De fazer tudo, de estar... Eu falei de fazer... É que você meio que respondeu já. As duas. De fazer a mais, né? E a importância de passar também, acho que de conhecer mais, de buscar um conhecimento de tudo. Sim. Eu falo assim, a gente, na minha opinião, lógico, a gente tem que ser especialista em algumas coisas, mas é importante você ter também um conhecimento generalista. Isso ajuda muito. Então, por exemplo... Vou falar agora de negócios. Lá em Mogi Guaçu, quando eu trabalhava como voluntário naquela instituição, que era Missão Mais Paz e Vida, eu fazia contabilidade da instituição. Eu aprendi a fazer contabilidade lá. Então, um documento contábil, juntar as notas fiscais, fazer ali a planilha, eu aprendi lá. Hoje, então, para você também, lógico, eu não faço isso na empresa. Mas para eu fazer gestão, olhar, né, o João cuida também dessa parte financeira, hoje a gente tem uma terceira. Então, isso ajuda demais. Então, no começo a gente tinha que fazer, né? Por exemplo, vários negócios eu cuidei da parte financeira. Então, a vantagem de você sempre buscar conhecimento, ser um generalista, estar sempre querendo aprender, em algum momento isso vai contribuir para você no seu crescimento. Isso vai fazer diferença. Então, eu sempre fui curioso, sempre busquei aprender e fazer. E o resultado é que você, lá na frente, uma hora você vai usar e vai fazer bem pra você. Você ficar só bitolado em uma coisa, nada contra, assim, caras que são especialistas ali, vão precisar, lógico. Mas a gente sempre precisa dos generalistas, né? Então, eu me considero um generalista, com algumas especialidades aí. Então, quer continuar ali? Agora vamos continuar na cronologia lá. Você tava na fase que o Pedrinho tinha chego já, né? Você tava com a Isa e aí eu acho que quando foi você... Vou começar a tomar as rédeas aí. O que acontece? Aí eu precisava sair de férias. Eu tinha estourado minhas férias lá. Eu fiquei quase 2 anos lá no Rafa. Aí eu falei, Rafa, saí de férias e tal. Beleza, saí de férias. Aí nisso, saí e tal, voltei. E lá, esse cara da internet aí, ele também cara, assim como a empresa cresceu, ele também se beneficiou, né? E aí esse cara tinha um sócio, era o William o nome dele. Ele tinha um sócio, eu não lembro o nome do sócio. Aí o sócio ele é mais chucrão. Ele é super bonzinho, o sócio ele é mais chucrão. Aí eu lembro que eu cheguei de férias, primeiro dia, o cara tava lá. E foi engraçado,
por mais que eu tava lá dentro fazer outras coisas, quando eles vinham na loja, eu tinha que atender eles. Me chamavam, ô, Crelete, eu tinha que ir lá atender eles. Por questão de vínculo, gratidão e tal. Aí eu lembro que ele pegou e o sósia dele, não lembro não, falou assim, pô, Lerte, ainda bem que você voltou pra colocar a casa em ordem, não sei o que lá. Mandou uma dessa, cara, e o Rafa, tipo, ouviu. Aí o Rafa, eu acho que ele viu que ele ficou chateado com isso. Aí eu peguei, beleza e tal. Aí daqui a pouco meu acesso aos sistemas tirou todos os meus acessos. Cara, eu não pude fazer mais nada na empresa. Aí eu falei, Rafa, o que aconteceu? Tal. Ele falou assim, não, eu tô reestruturando aqui e tal. Aí eu falei assim, tá bom, tal. Aí ficou nisso, tal. Aí chegou no final do dia, eu chamei ele e falei, vamos conversar. Eu chamei ele pra conversar. Levei ele, tinha um quartinho de guardar um estoque lá. Eu falei, cara, você fez isso porque o cara falou aquilo, né, velho? Ele falou, cara, não liga pro cara falou, meu. Eu falei assim, cara, eu tô me sentindo até mal por isso. Deixa eu falar pra você. Sabe qual que é a sensação que eu tenho? Imagina só, que eu era um mendigo, tava na rua, largado, você foi lá, me trouxe pra dentro da sua casa, me deu uma cama quentinha, chuveiro quentinho, e agora você tá me chutando pra rua de novo, cara. Eu tô me sentindo desse jeito, cara. Eu falei assim, vamos me dar os acessos de novo, deixa eu trabalhar, cara. Não, vamos reestruturar. Eu falei assim, você vai insistir nisso? Não, eu falei assim, então tá, a partir de hoje eu vou começar a procurar um emprego, então, porque eu não quero sair daqui. Mas se ficar desse jeito, cara, eu vou regredir naquilo que eu conquistei até agora, eu vou procurar outro emprego. Eu lembro que até o Tony falou assim, cara, o Rafa, nossa, ele não tinha que ter feito isso e tal. Mas enfim, cara, tinha que acontecer pra eu poder... Foi uma situação que aconteceu pra eu poder sair dali. Aí eu lembro que... Aí eu peguei, tinha um fornecedor dele que tinha uma loja em Campo, mais longe de Campo Limpo. Eu falei assim, chama o Alexandre, eu falei, Alexandre, pô, vou procurando emprego. Se souber de alguma coisa, você me fala. Vamos conversar. Tipo assim, porque os caras viam que eu fazia, que eu não fazia, enfim. Aí fui falar com ele, ele falou assim, eu quero trabalhar. Ele falou, ele me perguntou, quanto você quer ganhar? Eu peguei e falei assim, cara, eu nem pedia mais do que eu acho que era o dobro. Que eu falei, eu quero ganhar tanto. Beleza, fechado. E tipo, cara, depois que eu fui descobrir que eu ganhava a mesma coisa que o gerente lá. Eu entrei como supervisor comercial, mas eu ganhava a mesma coisa que o gerente. Enfim, fiquei por um período ali, enfim, deu até problema, o gerente, etc. E eu não fiquei um período muito longo, porque, imagina, ficou meio conflitante a situação. Depois descobri que o gerente também tava dando uns rolos lá com ele. Não vou detalhar isso aí e tal. E aí eu peguei e resolvi sair de lá. Nisso eu fiquei, e agora, o que eu vou fazer? Eu vi lá um anúncio de corretor de imóvel. Ó pra você ver, cara. Balconista de material elétrico, Pernambucanas, Riachuelo, Coco. Caminhando. Instituição, fundação. Essa fundação, pra você ver uma ideia, é um centro de recuperação para dependente químico, eu trabalhei lá. Caramba. E, além de eu cuidar, às vezes eu dava até aula pra interno. Ficava à noite passando a noite com interno. Só pra você não detalhar isso. Aí eu vi a vaga de corretor, eu não tinha cresce nada. Eu falei, não dá pra você trabalhar e tal. Comecei a trabalhar com isso. E dali foi a minha primeira experiência, fora do CLT, vamos falar assim, né? Sim. Eu tive essas experiências rápidas, né? E lá comecei a trabalhar e tal. E aí eu falei assim, poxa, eu vi que eu não tinha muita habilidade pra vender um imóvel, que era um valor muito alto, né? Diferente de você vender um cabo, um fio. E aí eu falei assim, como que funciona a corretagem? Então você ganha 6% aqui, que é distribuído 70%, vai pro cara que vende, 30% pro cara que capta o imóvel. Eu falei, cara, então se eu não sou bom em vender, pelo menos eu vou ser bom em captar. Que eu vi que os corretores... O que acontece? O corretor fala assim, captar imóvel, eu quero ganhar 70%, cara. Tipo, ficar atrás. Então o cara ficava ali na imobiliária, fumando cigarrinho e tal, esperando chegar o cliente pra vender. Eu pegava e gastava gasolina, então vendia assim, captando imóvel. Enquanto eu tava captando, os corretores estavam vendendo o meu imóvel que eu tava captando. Então, não ganhava tudo, mas eu ganhava no volume. Sim. E nessa época, eu lembro que tinha um cara que conheci, né? Ele falava assim, Lerte, é o seguinte, agora é diferente. Você vai ter mês que você vai ganhar muito dinheiro. E vai ter mês que você não vai ganhar porcaria nenhuma. Então, a minha dica eu te dou. Pega o dinheiro e divide por 12. Essa é uma dica boa, hein? Então assim, e o que acontece? Eu não mudei o meu estilo de vida. Eu ganhava, sei lá, um valor baixo que eu sobrevivia e eu continuei vivendo. Então às vezes eu ganhava, naquele mês, eu ganhava às vezes 10 salários que era proporcional. Eu não gastava. Eu vivia, guardava, porque às vezes já aconteceu, às vezes ficasse 3 meses sem haver uma venda.
Então, eu tive esse controle e fui fazendo isso. E aí, esse cara que falou isso pra mim, ele não fez isso, esse desgramado, né? E na época eu lembro que ele falou, não, faz isso. Aí quando eu vi ele reformando casa, trocando de carro, não sei o quê. Uai. A gente tava indo bem, na época o Jundiaí tava num boom do MRV lá, fazendo um apartamento. Tava bombando, bombando. E eu lembro que ele falando isso. E aí, cara, ele pegou, passou depois uma seca lá, acho que foi uns 3 meses, cara. Que foi mais longo, assim. Aí eu tinha um combinado, eu falei assim, ó, viu, agora nós vamos mudar a regra do jogo. Aí eu falei, como assim? Ah, vai ser desse jeito, assim, assim, assado. Aí eu falei, ixi, cara, tem coisa errada isso aí, né? Aí depois beleza, tal. Aí ele falou, ó, vendi uma casa. Era uma casa que, na regra antiga, eu ia ganhar mais. E na regra nova eu ia ganhar menos. Aí depois, sem querer, cara, tava na mesa assim, eu fui ver lá, eu vi o documento da proposta. O cara tava assim, assinaturas com data depois da mudança da regra. E sem querer o cara largou ali no meio das coisas a proposta que o cara já tinha assinado. Antes dele falar da mudança de regra. Que depois ele mudou só pra poder se beneficiar depois. Eu peguei e falei assim, ó, cara, tô saindo fora. Eu peguei, falei assim, vou arrumar alguma coisa. Aí eu lembrei do meu pai. Falei, putz, meu pai é vendedor, vende e tal. A gente podia fabricar as coisas pra ele, produzir, ele vende e construir uma fabriquinha. E nisso eu falei com meu pai. Eu falei, pai, eu querendo voltar pra São João e tô com uma ideia aqui de fabricar e tal, e você vender e tal, e enfim. E aí eu vim morar de favor, tipo, do zero de novo na casa do meu pai. E aí ele tinha um terreno em frente, aí ele falou assim, ó, vamos produzir lá naquele terreno ali então, você produz e tal. Falei, beleza, tal. Aí comecei lá, cara, não sabia soldar, fui aprender a soldar. Balconesca, fui aprender a soldar, aprendi a serrar, a pintar, e não sabia, fui aprender tudo isso daí, começar e tal. E aí meu pai falou, vamos construir uma casa, não sei o que lá, você construir e tal. Porque na ideia era fazer ali, eu alugar uma casa e ter minha vida. Sim. Mas ele falou, pô, mexeu com aquele sonho, né? Nossa, construir uma casa. E aí, beleza, enquanto lá no fundo eu trabalhava, não tinha nem cobertura, a gente tava no sol, meu, ralando ali, aí me chamava um ajudante, uma outra ajudante, e nessa época meu pai, cara, a gente o relacionamento às vezes não era muito bom, assim. E meu pai às vezes brigava e tal, aí eu lembro que os ajudantes vazava um, vazava outro, e eu ficava sozinho. E aí, trabalhando e tal, e a casa construindo, pagando pedreiro, pagando não sei o que, pagando não sei o que lá, e eu no fundo e tal. Aí eu comecei a falar, pai, vamos profissionalizar isso aqui, vamos montar um negocinho, vamos abrir um lugar. Não, tá bom do jeito que tá, tal. Eu acho que ele queria, a missão dele era, tipo, concluir a casa, depois Sim, veria e tal. Também é uma outra geração, via as coisas de... Mas ele era muito, às vezes, a forma que ele lidava comigo, às vezes, sim, espanava o povo, né? E aí juntava uma galera de novo e ele brigava comigo. Aí, cara, chegou um ponto que eu surtei, cara. Aí eu surtei isso que eu falei assim, nossa... Ele me estressou, imagina. E aí a gente brigou feio, cara. Feio. Que eu tenho o meu punho quebrou, que eu dei um soco no portão pra não bater nele. Meu pai. Foi uma coisa bem assim. E eu machuquei o punho e tal. Eu lembro que eu fui até pra Pinhal dirigindo com o braço que eu cheguei lá, não aguentava de dor. Fui no hospital lá em Pinhal, que eu tinha que levar eles pra fazer uma consulta. E aí o cara, só com o braço quebrado. Foi engessou, voltei com o braço engessado. O carro manual, mudando de marcha, do braço direito. Braço quebrado. Aí, beleza. Aí, ok. Eu lembro que a gente dispensou pedreiro, parei com tudo. Levantou a casa até na última laje, só não faltava telhado e fazer acabamento. Sim. E eu tava na casa do meu pai, aquela situação, tipo, crítica e tal. Eu lembro que nessa época, eu chegava ali na casa, abria o portão, olhava pra dentro, fechava e ia embora, ia dormir. Aí, na época, eu trabalhava até na Contém Grama e não conseguia fazer nada. Aí eu falei assim, não, a solução é vender essa porcaria dessa casa e começar do zero de novo. E aí porque eu queria sair da casa do meu pai. Eu tava com um Pedrinho, imagina, morando de novo, de favor. E eu falei, não, eu preciso vender essa casa, vender e tal. Aí fui lá, consegui vender, dei um jeito lá. Só que acabei me endividando também, né? E aí a gente alugamos um apartamento e fomos morar. Eu fiquei... Cara, quase um ano, assim, vivendo com daquela casa.
Aí eu tentava arrumar emprego, não conseguia. Procurava emprego, tava de São João, não sei se na época tava difícil de arrumar. Não conseguia arrumar emprego. Nesse meio tempo, a Isa ficou grávida da Pietra, nossa filha nasceu ali nesse meio tempo. E, cara, foi um ano tão horrível na minha vida. Eu não sabia, na verdade eu tava em depressão profunda, eu não sabia disso. Eu só descobri depois que eu lembro, eu falei, putz... Vai ler as coisas sobre, aí agora, aí depois que eu saí, eu falei, putz, eu tive depressão, eu nem sabia. Mas foi um negócio tão grave que eu nem lembro direito da Pietra, pra você ter uma ideia. Sabe, assim, dos momentos assim com ela. Sabe? Chegou até a dar meio que É como se que ele foi um apagão. Até, eu nem gosto muito de falar. Eu nem acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, porque eu nem sei se eu já falei pra Isa isso. Mas esse ano, ela às vezes me fala as coisas, você lembra? Cara, eu não lembro. Foi um ano assim, obscuro, assim. Aí até eu achava que, sei lá, fiz cagada, troquei de carro sem precisar, fiz financiamento, perdi carro. Cara, foi isso. Foi uma tava horrível. meio que confuso mesmo na situação, né? Isso acontece. Por que eu saí? Aí volta também onde que eu falo que é a minha motivação, que é filho e tal, né? Então, eu peguei, começou a acabar o dinheiro. Eu falei assim, cara, eu tenho mais, sei lá, não lembro quanto tempo. Eu tenho mais tanto tempo aqui, essa grana vai acabar. Acho que eu tinha dando grana pra ver tipo, durante 2 anos, né? Uma coisa assim. Acho que eu tinha vindo 1 ano. Isso aqui vai pro saco. A hora vai acabar. Fiz alguma coisa, não acho emprego. Falei, vou aprender, né? Vamos tentar de novo, né? Fazer. Riscar. Aí eu peguei e falei assim, tá, eu gosto de publicidade e tal. Pensei em montar tipo uma gráfica rápida. E montei uma gráfica rápida. Só que, cara, não tinha noção de formalizar um negócio. Fui fazendo cagada, né? Sim. Aí nisso eu fui aluguei uma sala lá na rodoviária velha aqui de São João, lá interna. Fui lá, abri empresa com endereço de lá e tal. MEI lá, tudo certinho e tal. E contador, acho que não dá muita atenção pra MEI, né? Fui lá. Aí, tudo certinho, eu ia trabalhar com empresa, fazer tipo coisinha pra empresa e tal. Tinha que emitir nota e tal. Aí foi pedir a vistoria de bombeiro. Cara, aí chegou o bombeiro até triste lá. Falou, cara, amigão, isso aqui não dá. Não dá. Não dá vistoria. Aí eu fiquei, cara, mas como assim, cara? Prédio da prefeitura, a imobiliária me loucou. Daria até processar. Falei, velho, vocês não podem estar loucando esse lugar aqui, né? Por uma situação que nem o meu caso. Sim. Alguém que teria uma empresa já aberta, ok, né? E aí, cara, eu lembro que, putz, eu não conseguia emitir. Aí fazer serviço, não conseguia emitir nota pra empresa. E, putz, ferrou de novo, né? Investindo ali. Meu pai. Eu falei, nossa, não é possível, cara. Enfim. Aí eu acabei conhecendo uma pessoa, nem vou detalhar muito essa pessoa que é, mas a gente conheci. E ela falou, vamos montar um negócio junto e tal. Aí eu falei assim, tá, vamos, pô, legal, tá, vamos montar então. Aí falou, a gente junta com gráfica rápida, a gente também tem uma gráfica em São Paulo e tal. A gente faz um esquema mais ou menos parecido, que eu acho que tem potencial para São João. E eu acho que a gente podia entrar no ramo de comunicação visual também, que nem a coisa que o seu pai vende e tal. Ele falou assim, vamos envolver teu pai ali na parte, no negócio, tal, de venda. Eu falei, não quero, porque eu já fiz ruim com ele. Eu falei, não. Ele falou, não, é bom que vocês, é o momento de vocês reatarem relacionamentos. Eu falei, eu topei. Eu falei, então tá. Aí a gente conversou com meu pai, a gente montou um negócio, meu pai seria o cara que representaria e venderia. Começamos, startamos. E a gente ficou ali, eu acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos. A empresa foi bem e tal, caminhou e tal. Mas lógico, tudo sempre investindo, né? Então não sobrava muito pra PL ali. Então eu até falei assim, eu tenho grana pra sobreviver durante acho que era tipo 4 meses de empresa, assim. Eu falei, depois disso aí eu preciso tirar um prolabore, porque esse é um dos investimentos que eu vou poder fazer, que eu tenho é isso. Tinha umas coisas que eu tinha lá e tal, juntamos tudo e montamos. No final deu certo, consegui pagar o prolabore que eu precisava, mas os outros sócios ainda não recebia. E fomos tocando, cara. Tocando, tal. Às vezes dava uma briguinha com meu pai e tal, mas beleza, tal, tudo certo, fazia, tal, rolava. E aí chegou no final quando a gente teve tinha muita desconfiança. Eu cuidava do financeiro na época, né? Aí até falou, vamos chamar uma pessoa pra cuidar do financeiro. Tá bom, põe aí. Aí a pessoa ficava cuidando. Aí não tinha problema nenhum, tava transparência e tal.
Aí, daqui a pouco, vinha outra pessoa cuidar do financeiro e tal. Beleza, cuida aí e tal. Enfim, eu sei que tinha às vezes, muita falação de, assim, tem alguma coisa errada. Assim, Falação, meu. E o cara trabalhando, nem na época eu tô ocupado, vamos pra cima e tal. Aí eu lembro uma vez que pra o final do Road Society que teve uma situação lá que eu tive que. A pessoa que cuidava financeira ela ficou uma semana fora. E aí, o que acontece? Imagina, eu fazia gestão, eu fazia um monte de coisa, eu não cuidava do financeiro. Aí deixou na minha mão, eu lembro que eu tinha que fazer o pagamento dos funcionários. Eu lembro que a gente estava com cheque, pré-datado e tal. E a gente fez ali eu fiz o trâmite e fui anotando um papelzinho e tal. Papelzinho, ó, tal. Fiz o trâmite, cheguei na segunda-feira, ó, fiz os pagamentos, tudo certo aqui e tal, tá aqui. Aí nisso virou um auê que sumiu papel, aí a pessoa me acusou, falou que sumiu dinheiro, que não sei o quê. Virou. Já não tava muito bom o relacionamento e tal. No final achamos o papel, foi provado que não tinha nada de errado. Só que eu falei assim, pô, eu sei que isso aqui já rodou São João inteiro, já que o Dom Leste tá roubando a empresa lá e tal. Eu falei, tá, agora você vai falar pra todo mundo que eu não roubei, que tá aqui, né? Agora que a merda tá feita, você vai corrigir. Não, mas eu não falei nada. Eu falei, cara, falou tal. Tanto é que depois que aí eu falei, tô saindo fora. Ele falou, ó, eu vou pegar só minhas coisas aqui, não quero nada e beleza. E aí saí de lá e eu fui pra casa e tal. Até depois eu fiquei sabendo até de outra, eu fiquei quase até processei. Falei, vou processar por... O cara falou mal de mim, velho. Aí um dos caras que comentou que eu dei os dinossauros, eu lembro que ele falou, mas falou pra você? Ele falou. Mas eu falei assim, cara, vou processar esse cara. Aí ele falou assim, não, cara, não faz não. Então beleza, enfim. No final a gente perdoei, tá tudo certo, ok, belezinha e tal. E aí fui pra casa ali, nasceu a agência Veros. Comecei a trabalhar em casa com a área de publicidade. Só que era insuficiente a renda pra minha família. Aí eu falei, pai, vamos representa então também aí, vende todo também e tal. E eu comecei a vender junto com meu pai. E aí, cara, fiquei ali por um tempo, tava indo bem e tal também. Não tava empreendendo tanto, tava focando muito nas vendas, que era a renda principal da venda. E aí essa pessoa dessa empresa que eu saí, depois de um ano a empresa quebrou. E aí ela falou, você quer comprar os equipamentos e tal? Eu falei, não sei, vou ver. Eu nem queria, na verdade. Aí eu comentei com meu pai, ele falou, não, vamos montar um negócio de comunicação, tal, a gente vai fazer. Eu falei, pai, nossa, certeza, cara, você quer fazer isso? Eu falei, cara, eu já tava já tava bem desanimado. Eu falei, não sei se eu quero passar por tudo. Tô vendendo aqui, tá indo bem. Também já tinha se arriscado pra caramba, né? E aí eu falei assim, cara, pai, agora tem um detalhe, cara. Eu já tive alguns negocinhos, eram poucos, alguns ali. E, cara, empresário é o seguinte, cara. Você é vendedor, você ganha comissão. O vendedor ganha bem, cara. Empresário, você tem ali, às vezes faltou uma grana, você vai ter que... Não é um negócio... Sim, é um risco. É um risco e eu tenho certeza que sua receita vai diminuir do que você ganha hoje. Você tem certeza? Não, vamos pra cima, vai dar certo. Eu falei, tá bom. Fomos lá, fizemos um acordo e tal. Enfim, cara, mas foi só rolo no começo, problema. Não vou nem detalhar isso daí. Mas enfim, no final deu certo, tocamos, o negócio foi e tal. E aí acontece, o João, só pra vocês entenderem onde aconteceu, o João, a gente estudou desde pequeno junto. Depois a gente ficou até a 6ª série. E aí depois a gente separou. E nessa empresa chama Z-Color, que quem lembra, na Prende de Moraes ali, tá de fazer comunicação visual e tal, algumas coisas de todos e tal. Fazia todo também. E aí, como tinha demanda de comunicação visual, e eu fazendo gestão, cuidando e tal, então às vezes eu fazia criação, às vezes o cara que tava lá dentro fazia criação, às vezes precisava de uma criação um pouco melhor, às vezes. E aí, não sei nem como que eu descobri que o João, acho que eu vi ele publicou alguma coisa. E aí eu vi que ele trabalhou nesse aqui na festa, falei assim, pô, o João tá fazendo design. Ele falou, João, você não quer prestar serviço aqui e tal, pra gente e tal? E a gente fez um acordo, um contratinho, ele dava apoio pra gente, ele como também ele tinha um negócio dele em casa, e aí ele mandava para as demandas, ele fazia, entregava as artes, a gente ajudava ali a empresa. E a empresa foi indo, foi bem, só que aí, no meio do caminho, meu pai acabou tendo um desacordo lá, e aí ele acabou, brigando comigo, porque, enfim. Aí ele me tocou até de lá, falou assim, cara, né?
Mas é por questões ali que eu falei, porque eu segurava a onda, Sim. ele falou, não quero ir, enfim. Pra empresa ter uma saúde financeira. Sim. Aí eu falei, Nath, volta aí, não sei o que lá, tal, porque eu preciso de você, e voltava. Mas aí o que acontece? Meu pai fez acho que uma vez, depois ele fez 2 vezes, ele brigou comigo, eu falei, cara, se continuar assim, a empresa vai quebrar. Eu já, tipo assim, vai quebrar isso aqui. Aí eu falei assim, não, preciso fazer alguma coisa, porque já vou eu de novo, mais uma vez, né? Mais uma. Só que nisso, cara, tudo isso aí me trouxe experiência, sabendo, puta, eu já sei onde que eu não vou poder, onde eu não vou errar, velho. E aí eu tava com um negócio que eu ainda tinha em casa a agência, eu tinha um escritório em casa que eu fazia o serviço de publicidade. E o João falou assim, o João prestava, ele falou, João, cara, eu cheguei pra ele, eu falei, João, vamos juntar aqui e montar uma agência, cara? Vamos tentar de novo. E eu tava com o negócio indo com meu pai lá. Aham. Pô, vamos montar, né? Aí o João agora melhorou, mas antes ele é aquele cara, né, João, incrédulo. Falei, não, mas será que vai dar certo? Será que você não tem mercado pra isso? Será que vai dar certo? Você lá. Falei, cara, vai dar certo, cara, vai dar certo. Vamos. Ele ficou meio assim e tal, mas topou. Aí eu peguei, falei com ele lá, falei, foi um negócio, ele surgiu, acho que nem sei de onde, foi através até da Z-Color, até, que a gente não tinha nem contrato social, nada ainda aberto, nem nome tinha ainda. E a gente começou a oferecer o serviço de publicidade para Texto São João. Foi o primeiro, eu tenho guardado esse contrato até hoje. Que é a Texto São João aqui, né? Na época era o Wagner Beraldo e o Bruno. Quem conversei foi o Bruno. E veio através da uma indicação, porque eu acho que a prima dele foi na Z-Color. Sim, e viu. E aí a pessoa foi lá procurar alguma coisa de publicidade e falou, não, a gente não faz aqui, mas eu ajudei ela a resolver o problema, que eu tinha a agência Veras e resolvi. E nisso eu acho que ela indicou pro primo dela, Bruno. Aí eles foram lá e tal, e lá em casa era tudo informal, não tinha empresa, era uma coisa bem informal e tal. Aí ele falou assim, vamos conhecer. Eu lembro que eu fui lá, conversei com eles, montei a proposta e tal. Aí eles foram, aí o Wagner, acho que, pô, chegou um moleque lá do nada, quem que você, né, vou confiar pra ele, né? E aí ele falou assim, pô, vamos querer conhecer a tua empresa. E tipo, não tinha empresa, tinha a Z-Color, falei, então, né? E aí eu fui lá na Z-Color, sentamos, conversando, e a gente fechou nosso primeiro contrato. E aí, né, o João fechamos, aí falou assim, e agora? Aí nós já queríamos empreender. Trem, nasceu. Falou, vamos alugar uma sala então, vamos mandar fazer móvel. Aí no móvel já fizemos uma permuta parcial com pagamento pra trocar em serviço e pagamento. Então o Hello Mark nasceu a partir daí, né? Tenho uma dúvida agora. Então vai, eu tô falando muito. Não, mas é isso. Putz, a ideia dessa série que a gente vai fazer é realmente detalhar. Sim, detalhar, conhecer quem tá aqui, conhecer as pessoas. Você e o João tem um tempo de estrada um tanto maior do que o meu também. Então, a Hello Mark também hoje tá chegando ao reconhecimento que merece também, tá cada vez crescendo mais. Então, entender um pouquinho o porquê e até porque você e o João, né, são dos principais responsáveis também pelo projeto do podcast. Bom, a dúvida que eu tenho, não é nenhuma dúvida, é só alguns questionamentos mesmo, em relação... Algumas coisas deram errado ao longo desse caminho, né? Eu queria saber o que você fazia, assim, óbvio que os filhos dão esse gás, né? Mas como você se motivava pra sempre que deu uma coisa errada e falou, não, a próxima vai dar certo, e mesmo que desse errado a próxima, sabe? Por que você achava que a próxima ia dar de novo, sabe? Até que o momento realmente deu, aí depois a gente vai falar desse... O que acontece? Toda essa, assim, lógico, a maior motivação sempre foi minha família, né? A gente falei, acho que é uma experiência que todo homem, toda mulher, etc. Que eu acho que ainda a gente tem é quando a gente tem um filho, cara, a cabeça muda demais, cara, muda muito. Mas assim, ao longo desse tempo, que eu analisando, eu até volto, fico pensando, poxa, todos os negócios que eu tive poderiam dar certo. Todos. Sem exceção. Só que acontece, eu desisti. Chegou um ponto e falei, não quero. E esse é o ponto, eu até falo que a diferença da pessoa que tem sucesso para que não tem sucesso é aquele que desiste e aquele que persiste. Então, assim, não quer dizer que a Hello Mark não tem problemas. Todos os negócios, todas as empresas passam por alguma crise, isso é normal. Mas aí a diferença de você ter sucesso ou não é se você vai decidir insistir naquilo ou se você vai desistir, né, tal, ou persistir. Aí eu até falo assim, tá, mas aí o que você faz? Cara, é muito simples. Uma vez eu até brinco, eu tenho um negócio que eu desenho. Tá, eu fui lá, pra eu chegar no meu objetivo, eu tenho vários steps. Que nem a produtora, por exemplo.
poxa, tá, eu quero ter um prolabore, quero que a empresa seja assim, quero ter pessoas fazendo isso, isso. Tá, mas pra isso eu preciso, às vezes, tem que ter tanto de faturamento pra eu pensar em alguém pra ajudar aqui a gente. É um step. Eu preciso disso, aqui é outro step. Então, pra chegar no objetivo final. E aí, a gente desenha um plano. Então lá, tá, o nosso plano, por exemplo, pra ter alguém aqui, eu preciso de uma pessoa assim, tal, assim, assado. Plano A. Fiz não deu certo. E aí, vou desistir? Não. Plano B. Tá, então eu vou procurar outra pessoa, por exemplo. Não deu certo. Vamos, plano C. Então, assim, independente de quantos planos eu tenho que traçar, que eu tenho que fazer, eu não vou desistir. Meu objetivo tá aqui. Uma hora, um desses planos vai funcionar. E funciona. Eu vou aprender com o que que eu errei aqui, que eu posso melhorar para que dê certo da próxima vez. E na prática é basicamente isso. Então, aí eu aprendendo tudo isso, eu cheguei pro João até e falei assim, cara, eu já vi que um dos principais problemas que eu tive com questão da sociedade é o seguinte, que é relacionamento. Então, cara, tanto é que eu falei pra você, eu falei pro Diego, eu falei pra todos, sociedade é que nem casamento, cara. E pra casamento dar certo, tem muita coisa pra acontecer. Tem que ter transparência, sabe? Tem que, ouvir, tem que estar junto, tem que... E aí, amigo, eu até falo assim, eu acho que o principal assim, tem alguma coisa que te incomodou, que eu vejo. Vai lá e conversa, fala assim, isso aqui, o que é isso aqui? Não tá legal. E aí, acontece, já resolve. Porque eu acho que o grande problema que eu vejo desse relacionamento, de tanto casamento, coisa que assim, aí eu, sei lá, não gosta, sei lá, que larga a cueca atrás da porta, por exemplo. Aí daqui a pouco eu não gosto aqui. Às vezes não adianta você pegar assim, nossa, de novo. Você procura sentar e ter uma conversa franca. Falar, isso aqui é uma coisa que me incomoda demais. Como que a gente pode fazer pra resolver? Ser honesto, franco. Então, é isso que eu falo. Às vezes, quantas vezes eu já pedi desculpa pro João, acho que você talvez não tenha vindo alguma coisa nesse dia. Nada, ainda não, mas vai acontecer. Às vezes eu vou falar com você, eu vou pedir desculpa. Sim, até mesmo no começo da empresa que teve algo, não chega a falar desavenças, umas discordâncias, né? A gente sentou, resolveu. E realmente esse é um conselho, eu acho que primordial pra quem tá lidando com sociedade. Realmente, foda porque pode parecer um clichê esse negócio do casamento, mas se não levar dessa maneira, meio que não funciona. Não, uma hora mesmo, não vai funcionar. Então tem que ter essa cumplicidade. E então a gente conversamos e eu falei, não, é desse jeito. E depois disso aí, a Hello Mark nasceu e, cara, nunca mais eu falei assim, não, agora vamos até o final e não tem essa e vamos pra cima. Então, respondendo a tua pergunta, seria... Eu acho que... Não sei se respondi. Acho que respondeu. É isso. Vamos fazer o nosso intervalinho, vamos. Eu acho. Aí depois a gente entra na parte final, fala um pouquinho da Octa também, que entrou nesse caminho da Hello Mark, falar mais um pouquinho da Hello Mark, da produtora e entrar no debate final aqui. Rapidinho. Fechou. A gente já volta. Voltamos no nosso intervalo. Como eu disse no começo do programa, nosso convidado, a gente tá fazendo meio que um especial, tentando passar pelas pessoas que são responsáveis pelo Give Talks acontecer. Como eu disse no começo, o comandante aqui do navio, junto com o João Fornaziero também, o Laerte Leles. Então, ao invés de estar do meu lado hoje, tá na minha frente aqui, é o nosso convidado, né? Então vamos continuar. A gente chegou na parte da história em que a Hello Mark nasceu e começou a se desenvolver. Porém, hoje, depois de 5, 6 anos, como você disse, já não é mais a Hello Mark, né? Hoje, como a gente disse também no início do programa, é o grupo Lefor, que você e o João aí tomam conta. Eu queria que você comentasse o que é esse grupo, como que surgiu aos pouquinhos, né? A gente sabe que as empresas vieram aos poucos, então comentar como que ele se formou. Tá. Bom, então... Como que funcionou a questão das empresas? Primeiro veio a Octa, né? A Octa... depois a Hello Mark foi crescendo e tal, a gente viu a necessidade de ter um TI dentro da organização, né? E a gente inicialmente terceirizou esse TI com uma empresa aqui de São João. E aí, beleza, foi bom ali enquanto durou, só que começou a chegar um tempo que houve algumas insatisfações, alguns problemas que, enfim, que não foram legais, e eu, nesse meio tempo, eu falei assim, cara, eu vou trocar de fornecedor, né? De procurar um outro prestador de serviço. E nisso eu peguei e procurei no mercado aqui local alguma empresa que poderia prestar esse serviço para poder substituir e tal. Eu não achei. Eu falei, putz, cara, nossa, não é possível que só tenha essa empresa que faça serviço aqui e tal. E aí eu falei, nossa, eu já vi, poxa, uma oportunidade de negócio. E
comecei a pensar nessa questão. Nisso, eu conheci o Diego, né? Que hoje é sócio da Octa. E eu peguei e falei pra ele, falei, Diego, poxa, eu preciso aqui de um TI aqui pra organização e tal. E eu tinha encerrado o contrato com a empresa, né? E eu falei assim, só que eu vejo uma oportunidade de negócio. Você não acha interessante a gente montar? Então hoje a gente tem uma infraestrutura tudo pronto aqui, né? Hello Mark e tal. Era uma área que eu ia deixar para outra coisa, eu deixo site separada para a empresa e tal. E vamos startar o projeto? E isso ele topou, né? E falou, vamos começar. E aí a gente pensou na modalidade assim, toda vez que a gente inicia um negócio, você pensa numa forma de, como se fosse uma incubadora, né? Que nem tem incubadoras de empresas, então dando todo o suporte ali, ajudando, né? Dando infraestrutura, dando toda a orientação, né? Fazendo a gestão para que essa empresa ela comece a ganhar corpo e um dia ela andar sozinha, né? Então a Octa começou ali. A Octa nasceu, que ano que foi, João, você lembra? 2020? Não, 19. E agora? A pandemia foi em 20, não foi? Então foi em agosto de 2020, então nasceu a Octa, né? E isso, agosto de 2020. Então nasceu nesse período aí fomos crescendo. Graças a Deus a gente tem hoje uma carteira interessante. Hoje a gente trouxe uma pessoa pro time que agregou bastante, que a gente fechou um bom contrato aí com uma empresa, uma rede de empresas aí. E então a Octa tá se desenvolvendo, né? Às vezes as pessoas até perguntam, né? O que a Octa faz, né? Até é bom falar, porque Sim, às vezes o pessoal bom mesmo, não sabe o que a Octa faz. A Octa é uma empresa que ela cuida do TI, mas na parte de infraestrutura da organização. Então, por exemplo, servidores, redes, toda essa parte de, deu um problema, dar o suporte para o usuário, desde o suporte que a gente fala nível 1, aquele suporte básico de, por exemplo, meu computador não está ligando, ou um suporte mais avançado, às vezes, por exemplo, meu servidor não está salvando, tá algum problema e tal. Então, ele cuida dessa parte. Então, em vez da empresa ter um TI interno, contratar alguém para fazer isso, ele terceiriza. Então, é até vantajoso porque ele acaba até economizando, né? Por exemplo, um colaborador ele tem férias, tem 13º, tem os encargos sociais, né? E às vezes a empresa vai crescendo, então às vezes tem que ter mais 1, 2, 3, 4 colaboradores para poder atuar no TI. E a Octa ela entra com uma terceirizada, com custo até menor do que um contratado, e só que com uma eficiência. Então a Octa não tira férias, a Octa não tem 13º, a Octa tem dependendo da situação é 24 horas. Sim. Então, dependendo do contrato, né? Então, é uma empresa voltada para isso. Então, hoje a gente tem alguns clientes aí, como, por exemplo, a Alpan, a Energy Sourcer, tem a Hermes, enfim, empresas que fazem parte do portfólio que a gente atende. E aí, depois veio a produtora. Como que surgiu a produtora? A Hello Mark, ela é uma agência full service, então a gente presta N tipo de serviço. E fazia, dentro do portfólio, ela tinha vídeo, então a gente tinha captação, né, antes. Então, até eu que fazia captação antes. Aí, com o tempo, foi crescendo a empresa, não dava mais para fazer captação e não era uma demanda assim a ponto de eu ter que contratar alguém para fazer isso. Então, a gente meio que se habituou ali a terceirizar ali a captação de imagem. A edição ficava internamente e a captação terceirizava. E aí, ao longo do tempo, eu falei, poxa, a gente podia, né, montar uma produtora especializada em vídeo, que eu vejo muito potencial, né? Não só para atender essas demandas que chegam para a Hello Mark, mas também prospectar novos negócios. E aí, até antes, eu peguei, te conhecia, pedi umas indicações, o cara conhecia, fiz o convite para ele, falou, vamos lá, tal. E falou, vou pensar. E depois veio um outro cara que me indicaram, falou, vou pensar. E aí, numa dessa, no meio do caminho, o Beto cuidava na parte comercial, ele chegou para mim, a gente conversava semanalmente sobre as propostas da Hello Mark. Ele falou, tem uma pessoa que está aqui fazendo uma pesquisa de mercado para montar uma produtora aqui em São João. Aí eu falei, caramba, né? Quem que é? Aí eu falei, não, fulano de tal. Aí eu dei uma pesquisada, falei, deixa eu ver quem que é essa pessoa aqui e tal. Aí eu falei assim, não, beleza, me coloca para participar dessa reunião então com ele. Aí nisso eu falei, vou conversar com ele. Eu conheci o Dudu, falei, Dudu, você quer montar?
tal. Eu lembro que você queria pegar uma franquia, né? Sim, era uma das possibilidades. E aí eu falei assim, cara, eu também tô querendo tal, eu acho que dá pra gente fazer tal. E nisso surgiu aí a produtora Jaguari, né? Então, e aí por que grupo, né? Lefort, né? O que acontece, que eu acho legal, a gente tem alguns clientes em comuns, né? Então, a Octa tem contratos que a Octa, por exemplo, fechou, que eram clientes da Hello Mark. Então, quando o cliente sabe, ó, essa empresa é uma empresa que o Laerte, o João é sócio, e isso trouxe uma confiança para eles, né? Então, por quê? Porque eles conhecem a nossa cultura, conhecem o trabalho que a gente faz, como que a gente pensa, como que a gente age. Então, eles entenderam que toda essa bagagem iria também para a empresa. E realmente é assim. Sim, exatamente. E aí a gente criou esse grupo, é um grupo institucional para mostrar que as organizações elas têm as mesmas culturas, a mesma forma de trabalhar, que é buscar excelência, buscar atender e fazer o melhor para o cliente, e não ser mais um no mercado que está fazendo um trabalho de vídeo, de marketing ou de terceirização de TI. Então nasceu dessa forma. E no meio disso nasce o nosso Give Talks podcast. Aí. E esse formou o grupo, o seu e do João, né? E nosso, né? Não, agora, de certa forma, lógico. Também. Era disso que eu queria até aproveitar o espacinho para agradecer você e o João também, por darem essa possibilidade, ter feito esse convite lá nesse dia, coisa que eu não esperava. Eu cheguei aqui para fazer uma reunião com uma pessoa que do nada tava o presidente da empresa, não entende nada, mas, enfim, as coisas caminharam até que deu certo. Então, aproveitar esse espaço para publicamente agradecer você e o João pela oportunidade, por tudo que vocês fizeram também nesse primeiro ano de empresa, por tudo que a gente pretende fazer junto aí também. Então, de verdade mesmo, agradecer muito vocês dois. Vamos para a nossa pergunta final aqui, que é sobre futuro mesmo. Eu queria que você falasse também da Hello Mark, mas eu queria uma coisa mais pessoal também. Assim, hoje a gente comentou de 2 dos seus filhos, né? Hoje são 4. Família é grande. Então, o que o Laerte está pensando para esses próximos anos? Eu sei que você é uma pessoa que... talvez algumas pessoas levem a mal isso, mas tá errado essas pessoas ambiciosas num bom sentido. Você é uma pessoa que sonha alto, e é importante a gente sonhar alto. Queria saber de você o que você espera, o que você planeja também. Vamos falar assim, ó, deixa eu até... você perguntou assim sobre o que motiva. Naquele período lá atrás, as coisas que me motivavam... ainda motiva hoje são minha família e meus filhos. Mas hoje, ao longo da construção dessas organizações, uma das coisas que me motiva muito a fazer esses negócios se desenvolverem e crescerem são as pessoas que estão aqui dentro. E não é tipo, não tô falando isso porque quero ser bonitinho ou não. Mas quem tá aqui dentro sabe que o quanto eu fico feliz quando alguém às vezes parece aquela criança, na minha cabeça assim, ó, é como se não fosse meu filho, assim. Aí eu pego aquela criança quando dá aquele primeiro passinho sozinho, eu falo, puxa, Laerte, fiz isso. Eu falei, você fez sozinho isso aí e tal? Isso me motiva demais, me deixa muito feliz. E então, vamos falar assim, essa vontade de fazer crescer é muito pensando em eu falar assim, poxa, eu preciso proporcionar um negócio onde essas pessoas possam desenvolver uma carreira aqui dentro, que elas possam crescer aqui dentro. Porque assim, às vezes eu trabalhei em outras organizações que às vezes a empresa não queria às vezes crescer, às vezes estava bom do jeito que estava, e isso me travava. E eu não quero que a nossa organização trave as pessoas. Que ela fala assim, poxa, a Hello Mark ou a Octa, a produtora, eu só consigo chegar até aqui. Agora para eu crescer eu preciso sair daqui. Então eu não quero perder as pessoas que estão aqui dentro. Então para isso eu quero acelerar o máximo que eu posso para que essas pessoas se consigam aqui dentro desenvolver suas carreiras e cresçam. Então, eu vou falar assim, de futuro, eu sempre penso nessa questão de expansão, de crescimento, para poder proporcionar isso para as pessoas, né? Para transformar essa organização numa empresa que as pessoas têm, sabe, que gostam de trabalhar aqui, que gostam de se desenvolver e que todos se beneficiem, né? Não penso, até às vezes eu falo assim, eu até falo às vezes, poxa, se eu quisesse ter um Prolabore, até falo para o João, poxa, muito maior, puta, eu cortaria investimento, daria para tirar muito mais, mas eu não quero isso. Então, a gente diminui nosso Prolabore para poder investir na empresa e fazer ela crescer. Não só por mim, não vou falar que não vão beneficiar,
Minha família, obviamente, vai. Mas também por causa das pessoas. Então a gente investe nisso, investe pesado. E até e uma coisa que eu também falo que eu acho legal compartilhar também é que eu nem fico preocupado o que está acontecendo ao meu redor, por exemplo, de concorrência, vamos falar assim. Eu nem. Às vezes eu falo assim, pô, abrir uma empresa de marketing ou produtora, ou. Cara, eu não quero nem saber. Nosso maior concorrente somos nós mesmos. Como que eu posso ser amanhã melhor do que eu fui hoje? Então, e isso é uma coisa que a gente viu. Falou, cara, esse processo não tá legal, vamos mudar isso aqui. Então, o tempo inteiro, a nossa empresa, até que a gente tem. Isso hoje, ela tem corpo para isso, né? Mas a produtora e a Octa vai chegar num ponto desse. A gente tem dentro da nossa organização uma equipe de inovação, uma equipe de desenvolvimento que está ali de pesquisa, pensando e vendo o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode melhorar, esse processo que não está legal, o que a gente pode fazer. Porque eu não tô inovando porque o outro, não. Eu tô inovando porque eu aqui dentro. Chegou, né? Entendeu? Então, assim, até assim, lógico, não sei como é que tá as empresas aí, não fico. Mas às vezes as empresas cada vez estão ficando mais distantes porque a gente está ali fazendo e vendo e buscando. E a gente não se acomoda. Não se acomoda de verdade, porque eu acho que um grande ponto, um grande erro é essa acomodação. E é muito buscando conhecimento. Tem um momento de educação que você viu que a gente coloca aqui, biblioteca e leitura e... Não, no que se trata eu dando uma opinião de alguém de fora, no caso, é óbvio que eu tô na produtora, mas falando da Hello Mark mesmo, assim, dá pra ver como vocês são muito meio que, sabe, uma coisa, um organismo meio vivo, sabe, tudo funcionando, sabe, muita gente, é um ambiente muito legal aqui pra quem nunca veio também. Sempre que eu entro aqui, vocês estão dando risada de alguma coisa, assim, então, é tudo que você fez e saber gerir, né, tudo que você construiu, vocês dois, e souberam gerir, sabe, então, consequência disso é esse sucesso que a gente conhece, mas que veio de trocentas outras formas aí na sua vida, e tanto com a criação dos teus filhos que deu certo pra caralho. Então... Isso que a gente fala dos pequenos. E tem os dois pequenos que vieram, é um casal de gêmeos, pra quem não sabe, que tem 4. Não bastava 2, Deus mandou junto mais 2. Que é uma história também que, nossa, não vou contar agora que vai ficar muito longo. Mas resumindo, quase eles tinham um risco muito grande de perdê-los. E no final, eles estão aí. Mas uma coisa que eu queria até falar aqui, ressaltar também, antes de a gente concluir, é mesmo agradecer, tipo assim, eu sou muito grato, cara, por tudo que aconteceu, seja coisas boas ou ruins. Eu até falo assim que, às vezes, poxa, nossa, as empresas fecharam, você se frustrou, mas esses foram, eu falo que vocês são presentes ruins que a gente abriu. E a partir dele foi onde eu me desenvolvi como pessoa. Talvez se eu não tivesse passado por essa situação, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, até as coisas ruins, cara, por incrível que pareça, eu sou grato. É que você tá aqui dentro, você tá começando a ver, mas quando a empresa começa a ter problema, passar por crise, parece que a adrenalina, eu acho que eu aprendi que o presente ruim às vezes até melhor do que bom, e aí eu fico mais motivado, mais engajado quando tem problema. E então, isso só que isso foi uma questão ao longo do tempo, não é uma coisa que você desperta, assim, né? E uma coisa importante, grato pelas pessoas que estão aqui. Então, assim como o João é um cara da caverna, né? Que a gente não sai. Vamos gravar um por dia, não quer gravar, não quer. Aqui na empresa ele fica no cantinho dele ali, mas é um cara com um coração gigantesco que, mesmo no começo sendo um pouco cético, mas ele acreditou, porque se ele não acreditasse ele não teria topado. E quantas vezes eu até falo pra ele, às vezes ele não é de falar muito, mas ele já me fez repensar algumas coisas e confiar, porque eu acho que isso também é um ponto. Eu falo assim, cara, você é o cara pra estar à frente. Então eu reconheço isso, eu acho que você tem que realmente estar na frente. E ele falou isso pra mim. Isso pra mim é muita maturidade da parte dele. Cara, isso tem muita maturidade. Porque quando você fala de liderança, você, às vezes tem aquela questão de competição, não. Quero ter, mas existe esse respeito e lógico por você também, pro Diego e é vice-versa. Então, por exemplo, até o Diego, às vezes você falou, cara, o Diego falou assim, cara, você que é dessa área, o que você acha melhor? Por esse caminho? Então, cara, vamos por esse caminho. E então tudo isso não é por minha causa, é por as pessoas que estão aqui dentro e as pessoas, a Isa, minha esposa, que também tá a gente desde o começo, né, João, que
passou por muita coisa aí, poucas e boas aí, tá com a gente. Imagina, essa pandemia, ela, com 4 crianças na época da escola, cara. Imaginar, eu já cuidando de 4 crianças, fazendo ali o trabalho da Hello Mark, ajudando as crianças. Então, cara, é muita gente. E as pessoas trabalham aqui. Tem gente que tá há muito tempo com a gente aqui, tem gente que chegou agora. E quanta gente que, sabe, e mesmo aqueles que saíram, né? Então, pessoas que não estão mais com a gente, que teve a sua contribuição, e eu sou muito grato com isso, grato por isso. Eu tento, assim, é lógico, quando há um desligamento, seja por parte da pessoa ou por nossa parte, tentar ser o mais humanizado possível e reconhecer que, de fato, não é porque a pessoa saiu e falou, não, essa pessoa não presta, ela teve a contribuição dela aqui dentro. Tem um papel. Né? Então, se a Hello Mark existe, é porque cada pessoa tem o seu pedacinho que contribuiu para que isso aconteça. É uma história, você falou, viva, orgânica, que tá aí, e não só a Hello Mark, mas a produtora, a Octa, e quem sabe talvez mais empresas que venham a nascer, né, um programa, né, que interessados. Nasce outro programa de tal, assim, então é isso. Não sei se eu falei muito. Acho que você falou bem mesmo. Vai ficar ruim a frase que eu tô dizendo, mas falou bem. Foi bem legal tudo que você falou, tanto da parte da sua história quanto os conselhos. Você é uma pessoa que é ótima com isso, você sabe traduzir muito bem as coisas que você pensa, tanto para quem tá perto de você quanto para os seus colaboradores aqui. Laércio, só desejo toda a continuidade no sucesso que vocês já fazem aqui. Saiba que agora eu tô junto, de fato, eu já tenho esse primeiro ano aí nesse bonde aí, que a gente possa construir muito mais coisa junto, que a Hello Mark também, particularmente, só cresça e cada vez colha mais do que merece, né? Do que foi plantado e do que continua sendo plantado também. Você quer colocar alguma última coisa? Só agradecer, Dudu. E vai crescer, você tá junto e tô muito feliz. Meninão muito bom aí, vai ajudar nós aí. Bora. E vai fazer acontecer. Vamos. Isso aí. Só falar quem que é o próximo convidado? Né? Vai ser você? Vai ser o Diego? A gente vai ver ainda certinho, então, né? Tá. O João a gente vai ter que convencer muito, pelo visto. Mas tem o Diego e tem a minha história também. A gente vai passar por isso. Vocês vão ver um pouquinho mais, falar sobre a gente, um pouquinho do que a gente já passou, né? Também pra chegar aqui, a minha história e a do Diegão. Mas isso é num próximo episódio. O episódio de hoje fica por aqui. As coisas que a gente tem que falar, que hoje é importante demais falar, o Give Talks é uma realização, ou até já dá a honra, uma realização da Hello Mark, em parceria com a produtora Jaguari e com a Octa Soluções. A gente é um grupo, então não faz diferença nenhuma, o produto é nosso, e o que vier com ele também é nosso. É isso, gente, essa semana deu, e até semana que vem. Um abração.